O seu nome é Estevão. Um homem profundamente usado por Deus no seu tempo. De maneira poderosa, sua vida impactou a realidade do seu tempo e fala ainda a nós hoje também. Eu quero ler com você alguns versos do capítulo 6 do livro de Atos, a partir do verso 8, que conta um pouco da história desse homem. Atos capítulo 6, verso 8. E o texto começa assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas como não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, então subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Nós sabemos muito sobre Estevão, mas o que sabemos é que ele viveu de tal maneira que quando a terra parecia encerrar, terminar a sua história, o céu se abriu para ele. Ele viveu de maneira tão excelente, irmãos, que o seu rosto resplandecia diante daqueles que estavam contra ele. Estevão era tão cheio do Espírito de Deus, de sabedoria e de fé, que o seu falar calava os seus opositores. O texto diz que eles não encontravam, não tinham como resistir à sabedoria com que Estevão falava. E quando nós pensamos nele, nós pensamos em dois tipos de pessoas. Aquelas que passam por esse mundo, que vivem muitos anos e deixam poucas marcas, e aquelas que passam por esse mundo e às vezes vivem brevemente, mas vivem de maneira tão intensa que o seu testemunho, que a sua vida, que as suas escolhas, que o seu falar, que a sua fé gritam muito alto ainda hoje aos nossos corações. Estevão foi um desses homens. Estevão é um daqueles que nós podemos chamar amigos de Deus, íntimos do Senhor. Pessoa de profunda intimidade com Deus. E a sua vida nos ensina hoje, queridos, eu quero compartilhar com você algo que é problema de muitos crentes ainda hoje. Estevão diz que a nossa vida, ela não é movida por atividades ou pela falta delas. A nossa vida, na verdade, precisa ser cheia do Espírito Santo do Senhor. E assim tudo aquilo que sair de nós fará diferença. Porque se você não tem o Espírito,
se você não tem sabedoria, se você não tem experiência com Deus, se você não for cheio do Senhor, por mais que você viva, por mais que você faça, por mais que você conquiste, marcas nenhuma, eternas, você deixará na vida daqueles que estão à sua volta. No capítulo 6 de Atos, nós encontramos a narrativa de que a igreja crescia e crescia. E começou a enfrentar, como todos nós enfrentamos, o problema que o crescimento também traz. Sim, queremos crescer, queremos nos estabelecer, queremos seguir avançando, prosperando em todas as áreas da nossa vida. É natural que aconteça problemas. Não foi diferente com a igreja primitiva. À medida que ela crescia e as pessoas iam sendo, por Deus, ajuntadas àquela igreja, as necessidades básicas do povo também aumentavam. E então, num determinado momento, surgiu uma queixa de que uma determinada classe no meio do povo estava sendo menos assistida. E era a classe das viúvas, das desamparadas. E então Deus toca no coração da liderança daquela igreja, os apóstolos, porque eles estavam tentando cuidar da pregação da palavra, da oração e também das pessoas que estavam à sua volta. E perceberam que não estava dando conta. Então, tocados pelo Senhor, levantam uma equipe qualificada para que pudesse cuidar desse serviço prático na vida da igreja. Mas veja que interessante. Aquele serviço, por mais simples que pudesse parecer, exigia qualificações especiais daqueles que foram chamados para ela. Capítulo 6, verso 3 diz assim: escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para servir às mesas, para cuidar dos pobres, das viúvas, dos desamparados. Era necessário ser de boa reputação. Era necessário ser cheio do Espírito. E era necessário ter sabedoria. E Estevão era um destes homens. No capítulo 6, agora no verso 5, Lucas, o escritor de Atos, descreve: Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Estevão era um homem cheio de fé, do Espírito Santo. Agora no verso 8 do capítulo 6, o escritor revela que Estevão era também cheio da graça e do poder de Deus. A Bíblia faz questão, irmãos, de mostrar que Estevão era cheio. E por que isso? Porque Deus espera daqueles que se dedicam à obra. Deus espera que seus filhos, aqueles que testemunharão do seu amor e do seu poder, sejam cheios dele, cheios de fé, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, cheios de poder. E aqui nós temos uma pergunta que precisamos responder urgentemente. Do que é que nós estamos cheios, igreja? Uma vez que temos diante de nós as qualificações que Deus espera daqueles que Ele chama para servi-lo com excelência, do que é que nós estamos cheios? E por que a pergunta é importante? Porque tem muita gente cheia de ressentimentos. Tem muita gente cheia de medo.
Tem muita gente cheia de preocupação. Tem muita gente cheia de ansiedade. Tem muita gente cheia de sentimentos diversos, de opiniões. E pasmem, tem gente cheia de igreja, cheio de religião, mas vazios de Deus. Do que é que nós estamos cheios, irmãos? Porque nós encontramos pessoas participando de cultos, nós encontramos pessoas servindo nos diversos ministérios da igreja, nós encontramos pessoas trabalhando nas atividades da igreja, mas ainda assim estão espiritualmente vazias. Nós entendemos que o problema da igreja hoje não é falta de atividade, irmãos, é falta de gente ser cheia de Deus. O problema da igreja hoje não é falta de mecanismos que possam fazê-la prosperar, não é falta de estratégia. O problema são pessoas que fazem parte destes ministérios vazias de Deus. Estevão não era apenas um homem ativo na vida da igreja. Ele era um homem cheio de fé, de sabedoria, de graça, de poder e do Espírito Santo de Deus. Do que é que nós estamos cheios? Sim. Se você não permite que o seu coração se encha do Senhor, o mundo o encherá com outras coisas. Se você não permite que Deus superabunde na sua vida, se você não dá liberdade ao Espírito de Deus para preencher o seu coração, o mundo preencherá esse vazio que existe em você. E nós só podemos entregar, só podemos transbordar daquilo que está em nós. Pela manhã nós falamos da responsabilidade que nós temos como filhos de Deus, de testemunhar fielmente do Senhor. Estevão reflete aquilo que Deus espera da nossa vida. Um homem rendido aos pés dele, útil para a obra que ele quer realizar no seu tempo. Do que é que nós estamos cheios? Sim. Às vezes temos pedido ao Senhor paciência, porque temos tido dificuldades de lidar com algumas coisas. E então vem Deus e trata conosco, nos dando oportunidade de exercitarmos a paciência, e de crescermos na paciência, e de desenvolvermos a paciência. Às vezes temos dificuldade com o perdão, e então Deus trata conosco e nos dá oportunidades de exercitar o perdão, de praticar o perdão, e nós crescemos na capacidade de perdoar pessoas. Às vezes nós temos nos sentido enfraquecidos na fé e pedimos ao Senhor: aumenta a nossa fé, Senhor. Sim. Então Deus vem ao seu encontro e começa a te provar naquilo que você crê. E começa a pedir licença para entrar na sua vida, transformando-a dia após dia. E assim você experimenta cada dia mais o poder da fé do Senhor no seu viver. Às vezes você pede ao Senhor: Senhor, me ajuda a amar mais. Tenho dificuldade de exercer esse amor que o Senhor espera que eu exerça. Ame a Deus, ame ao próximo. Eu tenho dificuldade, Senhor, eu não consigo nem amar a mim mesmo. Então Deus vem, querido, e de alguma maneira providencia meios para que você desenvolva
a sua capacidade de amar. Do que é que você está cheio, querido? Porque aquilo que está cheio, o seu coração governa a sua vida. E Estevão está dizendo que ser cheio de Deus é o diferencial para que a nossa vida glorifique o nome do Senhor onde nós estamos. E eu continuo aprendendo com Estevão. A sua vida nos ensina, irmãos, que nós precisamos ser fiéis no lugar aonde ele nos colocou. Estevão, queridos, percebam, um homem cheio de sabedoria, do Espírito Santo, de fé, de graça e de poder, foi escolhido para quê? Servir às mesas. Servir nas necessidades básicas da igreja. Tem gente que é chamado hoje para ajudar na organização de um determinado ministério, para ajudar em serviços simples na vida da igreja. Não, que isso? Eu sou uma aquisição muito cara no reino de Deus, não posso ser usado em coisas pequenas. Eu sou capaz de fazer coisas maiores, melhores. Eu sou capaz de estar ali onde fulano está. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, querido, você não vai sair de onde você está. O Senhor abate aqueles que se exaltam. O Senhor honra aqueles que se humilham. E a vida de Estevão nos ensina, queridos, que nós precisamos ser fiéis aonde Deus nos colocou. Isso é meio contraditório, né? No meio dessa geração que nós temos vivida hoje, carente de atenção. As pessoas procuram os primeiros lugares, as pessoas buscam aplausos, as pessoas querem ser referência, mas no reino de Deus, antes da plataforma, vem o serviço. Antes da visibilidade, do conhecimento, vem a fidelidade. Antes de sermos vistos pelos homens, nós somos vistos pelo Senhor. Exemplo maior nos deu Jesus. Ele pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. E Estevão começou a sua caminhada seguindo o Mestre, servindo conforme aquilo que ele foi chamado para fazer. Sim, era uma tarefa simples. Sim, era uma tarefa pequena, mas Estevão foi fiel e enquanto ele servia, Deus usava a sua vida. Enquanto ele servia, Deus fazia prodígios e sinais entre o povo. É isso que o texto diz. Enquanto Estevão servia, naquilo que aos olhos dos homens parecia pequeno, mas ele era fiel, Deus usava a sua vida de maneira poderosa e transformadora no seu tempo. Que coisa extraordinária! Um homem escolhido para uma necessidade prática, básica da igreja, poderosamente sendo usado por Deus. Irmão. Querido, você pode ser professor de uma classe, você pode trabalhar na limpeza, na organização de pastas, você pode trabalhar naquilo que você julga ser menor das atividades da vida da igreja, mas se você for cheio do Espírito, Deus usará a sua vida poderosamente aonde Ele te colocou. Você crê nisso? Deus usa vidas cheias do seu poder, cheias do seu Espírito, cheias de sabedoria. Deus pode te usar numa visita simples, no meio de semana, a uma família, a uma vida ou a alguém que carece da misericórdia do Senhor. Deus pode te usar, querido, de maneira tremenda,
através de uma palavra pequena, curta, que você compartilha com alguém que de alguma maneira Deus colocou no seu caminho. Deus pode te usar, meu irmão, intercedendo pela vida de alguém. Deus pode te usar de várias formas, mesmo quando ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja aplaudindo, mesmo que ninguém te reconheça ou perceba o que você tem feito, lembre-se, Deus vê. E aquele que vê é o que recompensa. E quando o assunto é reino de Deus, irmãos, não existe serviço insignificante. E por que digo isso? Porque tudo aquilo que nós fazemos é para a glória do nome do Senhor. Você tem sido fiel com aquilo que Deus te deu? Você tem tratado com fidelidade o talento, o dom que Deus te deu? Você tem aproveitado as oportunidades? Estevão nos ensina que algo pequeno colocado nas mãos de alguém cheio de Deus tem o poder transformador quando alcança a vida do outro. Então não espere mais oportunidades para servir. Não espere uma posição maior. Não espere alguém te chamar. Não espere o momento adequado. Não espere o reconhecimento de pessoas. Não espere ser influenciado e incentivado por pessoas. Seja fiel com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não seja um murmurador. Não seja um reclamão. Isso não acontece do meu jeito. Isso não está da forma que eu penso que deveria estar. Não me chamam para fazer isso, não me chamam para fazer aquilo. Querido, quem te chama é o Senhor. Não são homens. Ore. Busque a direção de Deus para a sua vida. E Ele mostrará a você aonde Ele quer te usar. Não tem a menor dúvida disso. Pode ser que você não esteja querendo ver. Pode ser que você resista ao chamado de Deus. Porque não é aquilo que você espera. Mas quando Deus chama para um lugar específico, é nesse lugar que você deve estar. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para o homem estar. E isso pode necessariamente não ser numa plataforma como essa. Pode necessariamente não ser num ministério de louvor. Pode necessariamente não ser no ministério A, no ministério B. Não. Aonde Deus te chamou é onde Deus quer te usar. Do que você está cheio? Você tem tratado com fidelidade aquilo que Deus confiou a você fazer? A vida de Estevão continua me ensinando que mesmo eu estando no centro da vontade de Deus, e Estevão estava, e era cheio do Espírito, era cheio do poder, era cheio da graça, era cheio de fé, mesmo tendo todas essas qualificações, mesmo estando no centro da vontade de Deus, a sua vida nos ensina que todos esses fatores não nos impedem de passarmos por grandes provações. Estevão estava cheio do Espírito, servia a igreja, era usado por Deus, fazia sinais, maravilhas, falava com sabedoria. Os homens não podiam resistir à palavra que saía da sua boca. E quando isso aconteceu, começaram a tratar Estevão de maneira covarde. Levantaram falsas testemunhas contra ele. Inventaram acusações falsas contra ele. Tudo isso para levar Estevão ao tribunal. Tudo isso para apagar a vida de Estevão, como se isso pudesse acontecer. E aqui uma lição importante, como disse no começo,
Viver a vontade de Deus, querido, não nos impede de viver problemas. Lembra de Jesus dizendo aos discípulos para pegar o barco e passar pela outra margem do rio, do lago? Sim, eles obedeceram e no meio da travessia o que aconteceu? Lhes sobreveio uma grande tempestade. Eles estavam em obediência, mas ainda assim enfrentaram um revés na sua caminhada. Não pense que viver em obediência, não pense que viver de maneira sábia, não pense que viver de maneira a ser usado por Deus vai te livrar de dores e problemas nesse tempo, querido, porque não vai. A vida de Estevão nos mostra exatamente o contrário. Ele estava no lugar que Deus o chamou para estar. Ele servia no lugar que Deus o chamou para servir. Ele estava sendo usado no lugar que Deus queria usá-lo. Mas ainda assim, oposição se levantou contra ele. E aqui eu aprendo mais uma coisa importante. Que nem toda oposição que se levanta contra nós, queridos, quer dizer que nós estamos no caminho errado. Não. Às vezes, elas confirmam que nós estamos na trajetória certa que Deus nos chamou para fazer. Às vezes a oposição se levanta porque nós estamos caminhando na direção da vontade de Deus e isso incomoda o inferno. Permanecer fiel é necessário, mas custa. Por isso ser cheio é necessário. Permanecer fiel é necessário, mas às vezes dói, traz marcas profundas. Por isso ser cheio é necessário. Jesus foi rejeitado, irmãos. Os apóstolos foram perseguidos. Paulo foi preso. João foi exilado. Estevão foi apedrejado. Guarda no seu coração, querido, a fé cristã nunca foi construída sobre uma vida que não passasse por dificuldades. Não. Ao contrário, a promessa é: Deus estará com vocês. Eis que estou convosco, disse Jesus. Nos dias de bonança e também nos tempos difíceis. Eu estou convosco, disse Jesus. Talvez você esteja enfrentando tempestades, talvez você esteja enfrentando duras críticas, talvez você esteja passando por um tempo de dificuldades, talvez existam pessoas falando mal de você, talvez existam pessoas caluniando a sua vida, o seu caráter. Talvez algo que você diga tenha sido mal interpretado e estão usando isso contra você, contra a sua pessoa, para atingir você na sua honra, no seu caráter. Mas o que o Senhor diz é: não se preocupe, eu estou com você. Porque a injustiça dos homens não cancela o propósito de Deus na nossa vida. Se Ele te chamou para fazer, Ele vai te sustentar na missão que Ele te confiou. Mas é preciso estar cheio. Cheio da graça. Cheio do conhecimento, cheio do poder, cheio de sabedoria e cheio de fé. Continue servindo, continue fiel, continue testemunhando, porque as pessoas podem até levantar pedras contra você, queridos, mas não pode impedir você de viver aquilo que Deus te chamou para fazer. E aqueles que são cheios de Deus entendem essa palavra. Aqueles que são cheios de Deus vivem esta palavra. Estevão experimentou isso e a sua vida fala ainda hoje aos nossos corações. E eu continuo aprendendo com Estevão e com a sua vida. Ele nos ensina que é necessário permanecer fiel. Mesmo quando aquilo que nós defendemos, mesmo quando a mensagem que nós levamos
mesmo quando o testemunho a respeito do Senhor custa caro para nós. No capítulo 7, Estevão, já preso, é colocado diante do tribunal no Sinédrio, e então é-lhe dado a oportunidade de defesa. E ele começa então expondo as Escrituras, começando por Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão, até chegar em Jesus. O problema é que quando ele chega em Jesus, ele resume a história do povo de Israel, dizendo que, assim como naquele momento em que ele estava vivendo e sendo questionado, em muitos outros momentos, o povo de Israel negligenciou a palavra de Deus, rejeitou a palavra de Deus. E aquilo incomodou demais aquelas autoridades religiosas do seu tempo. Homens poderosos. Estevão poderia ter escolhido palavras convenientes, mas não. Ele foi fiel àquilo que Deus o chamou para fazer. E isso lhe custou muito, irmãos. E quando nós trazemos esse assunto para a nossa realidade hoje, nós estamos vivendo dias em que os cristãos estão sendo pressionados a mudar o discurso, a se adaptarem a uma mensagem que não incomode, que não invada o direito do outro pensar, a forma do outro pensar. E se nós nos permitimos levar por esse caminho, nós nos afastaremos daquilo que Deus tem para nós. E o que nós precisamos lembrar hoje é que a igreja não foi chamada para repetir aquilo que o mundo está dizendo ou querendo ouvir, não. A igreja foi chamada para proclamar a palavra do Senhor. Nós não fomos chamados para falar palavras agradáveis aos ouvidos daqueles que não conhecem a Deus. Nós somos chamados para levar a palavra que salva, que cura, que transforma, que liberta, que muda realidades, que muda a vida. E essa palavra é a palavra do Senhor, a imutável palavra de Deus. Não se negocia, queridos. Princípios bíblicos. Não se negocia a palavra, valores eternos. E é isso que o mundo nos pressiona para fazer hoje. Mas aqui eu chamo a sua atenção, porque os extremos são perigosos. E quando eu falo em agir com fidelidade, eu não estou dizendo que isso significa agir com agressividade. Não significa agir com arrogância. Não significa usar a Bíblia para atacar pessoas. Mas significa, sim, não negociar a verdade. E o que eu vou dizer aqui, eu gostaria que você guardasse com muita atenção no seu coração. Quando nós falamos de Jesus para alguém que não conhece Jesus, que não entregou sua vida a Jesus, e que não serve ao Senhor como Ele nos chamou para servir, nós estamos falando da nossa fé, de um Deus que vive em nós, mas que outros não conhecem. Mas, por outro lado, esses que recebem a nossa palavra têm a sua fé, têm a sua forma de crer, de pensar, de decidir. E a fé do homem, querido, é aquilo que de mais puro nós podemos ter. Por isso, quando nós tratarmos com o outro a respeito de espiritualidade, a respeito da palavra da verdade, tratemos com amor, tratemos com compaixão, tratemos com misericórdia e tratemos com sabedoria. Porque Deus usará a sua vida
no lugar que Ele te chamou para estar. E como nós dissemos aqui pela manhã, o lugar que Deus te colocou é a sua missão. E aquele discurso de Estevão, queridos, foi respeitoso, mas foi duro. O discurso de Estevão teve ou provocou uma reação terrível por parte daquela elite religiosa do seu tempo. Aqueles homens começaram a tampar os ouvidos, dizendo com isso: não podemos suportar esta mensagem. Aqueles homens lançaram-se contra Estevão, pegaram-no e arrastaram-no para fora da cidade. Custou caro para Estevão dizer a verdade. Custou caro para Estevão ser fiel ao Senhor. Custou caro a Estevão não negociar a verdade. E você? Do que você está cheio, meu irmão? Por muito menos que isso, nós temos mentido. Por muito menos do que um auditório de religiosos nos questionando, nos arguindo a respeito de alguma coisa, nós temos desprezado o Senhor. Por muito menos que ameaças, nós temos sido infiéis ao Senhor. Estevão, com sua vida, nos esbofeteia, irmãos, porque ele não abriu mão daquilo que ele cria, da fé que enchia sua vida, do Espírito que nele habitava, para ser menos culpado, para sofrer menos, para ser liberto das mãos daqueles homens. Não. Ele escolheu a fidelidade ao Senhor. E então chegamos ao momento mais dramático da história de Estevão. No capítulo 7, como disse agora há pouco, aqueles homens tamparam os seus ouvidos, agarravam Estevão, rangeram os dentes, lançaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto o apedrejamento acontecia, que coisa linda, Estevão, cheio do Espírito Santo, diz o texto, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus assentado à direita dele. Que contraste! Na terra, Estevão olhava e via homens cheios de ódio, destilando ódio contra ele. No céu, ele contempla a glória de Deus. Na terra, Estevão olhava à sua volta e via pedras chegando, atingindo o seu corpo, causando dores, causando feridas. No céu, Estevão contempla Jesus, o seu Salvador. Na terra, Estevão estava sendo condenado por aqueles homens. Quando ele olha para o céu, ele contempla a glória de Deus, entrega o seu espírito ao Senhor e é recebido pelo Pai. Que momento dramático! Estevão estava cercado por tudo aquilo que desejava destruir o seu corpo. Mas enquanto isso acontecia, os seus olhos estavam postos no céu. Estevão estava cercado de opositores, de gente ruim que queria o seu mal. Mas naquele momento ele intercedia ao Pai por ele. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ah, meu irmão, pode ser que hoje pedras estejam vindo na sua direção. Pode ser que hoje tenha gente falando mal de você, gente criticando você, sem motivo, é claro. Pode ser que tenha pessoas tramando contra a sua vida, sua integridade, sua moral, sem motivos, é claro.
Mas Estevão nos ensina que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E pode ser que você esteja vivendo também um tempo onde pedras são lançadas contra você, a pedra da decepção, a pedra do medo, a pedra da rejeição, a pedra da oposição, a pedra do cansaço, mas fite os seus olhos no Senhor, porque Ele cuida de você. Quando você olha ao seu redor, parece que tudo está perdido. Mas quando nós olhamos para o céu, nós encontramos esperança, irmãos. Porque no céu existe uma realidade muito maior do que os olhos nossos naturais conseguem enxergar, compreender, vislumbrar. Nós só enxergamos com os olhos da fé, por isso é necessário ser cheio de fé. Por isso é necessário ser cheio do Espírito. E aqui nós compreendemos ainda algo muito importante. Aquele homem cheio de fé, cheio da graça e cheio do poder, só resistiu às lutas que o cercavam, porque o Senhor estava com ele. Nós não estamos falando, irmãos, de desafios que nós podemos chamar aqui de naturais, cotidianos, não. Nós estamos falando de uma batalha pesada de vida e morte que Estevão enfrentou por amor ao Senhor. Graças a Deus nós temos isso aqui. Essa não é a nossa realidade, mas é a realidade de muitos povos hoje, onde cristãos estão sendo ameaçados, presos, mortos por amor ao Senhor. E estes, ainda hoje, têm escolhido olhar para o Senhor. E com isso têm encontrado nele força e graça para continuar. Se você olhar apenas para as pedras que estão vindo ao seu encontro, você terá medo. Mas se você olhar para Jesus, você encontrará esperança para viver. Você crê nisso? E eu quero concluir essa mensagem dizendo que aprendo com Estevão que quando a nossa história aqui parece terminar, Deus ainda escreve novos capítulos. A morte de Estevão não enterrou a sua influência. A morte de Estevão não apagou a sua história. No capítulo 8 de Atos, nós lemos que após a morte de Estevão, uma grande perseguição veio contra a igreja. E o que Deus fez? Permitiu que aquela igreja se dispersasse mundo afora e o evangelho chegasse a tantos e tantos outros que ainda não conheciam o Senhor. No meio do caminho, esse evangelho encontrou Paulo. É Paulo que, enquanto Estevão era apedrejado, o texto diz que Paulo observava e consentia na morte de Estevão. Tempos depois, esse Paulo encontra-se com Jesus, tem sua vida transformada por ele e torna-se um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aquilo que parecia destruição na vida da igreja primitiva, aquela perseguição que veio com essa intenção de dizimar aqueles homens, a fé no Senhor, na verdade transformou-se numa grande expansão do reino de Deus. E aqui eu aprendo que nós não temos a menor ideia, queridos, do alcance das nossas palavras, das nossas ações,
do nosso testemunho por onde nós andamos. Nós não temos a menor ideia. Foi assim naqueles dias. É assim ainda hoje. Você não sabe o poder que uma oração feita por um coração cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de graça e cheio de fé tem e pode fazer. Você não sabe o poder que uma vida que testemunha do Senhor tem de influência na vida daqueles que estão à sua volta. Você não sabe o efeito que uma palavra cordial, apaziguando um tempo difícil, você não consegue imaginar o efeito de um perdão na vida do outro. Você não consegue imaginar o efeito de uma palavra que sai da sua boca, usada por Deus na vida do outro. Mas Deus tem planos que estão para muito além daquilo que nós imaginamos, queridos. Olha só, mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui falando da vida de Estevão. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos ainda aprendendo com a vida de Estevão. Nessa noite, querido, a vida de Estevão nos colocou diante de uma pergunta muito simples, mas muito séria. Do que nós estamos cheios? Pode ser que você continue vindo à igreja, pode ser que você continue servindo em um determinado ministério, pode ser que você esteja envolvido naquilo que a sua igreja te convida para fazer, mas ainda assim você tem se sentido cansado, sua fé perdeu o brilho, sua oração ficou distante e o serviço cristão tornou-se apenas mais uma obrigação. Você continua fazendo as coisas como se Deus não estivesse dentro de você. Do que você está cheio? Curve sua cabeça. Vamos orar. Gostaria que você refletisse. Pode ser que o Senhor esteja falando ao seu coração nesta noite: filho, eu não quero apenas as suas mãos ocupadas, eu quero também o seu coração cheio da minha presença. Talvez você precise dizer para o Senhor hoje: Senhor, encha-me novamente. Encha-me de fé, Senhor, onde o medo tomou espaço. Encha-me de amor, onde nasceu ressentimento. Encha-me de esperança, Senhor, porque estou cansado. Encha-me de graça, porque tenho estado cheio de feridas. Encha-me da tua presença, Senhor, para que outras coisas não ocupem o teu lugar. Se você desejar, querido, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, tira de mim tudo aquilo que tem ocupado o teu lugar na minha vida. Esvazia-me, Senhor, daquilo que não vem de ti e enche-me com teu Espírito. Eu quero ser fiel no pouco. Eu quero permanecer firme nas provações. Eu quero amar quando for difícil. Eu quero perdoar quando doer. Eu quero viver de tal maneira que as pessoas possam enxergar Cristo em mim. Eu não quero apenas trabalhar para ti, Senhor. Eu quero viver cheio de ti. Em nome de Jesus.
Querido Deus, receba, Senhor, as orações feitas nesse lugar. Tu que sondas corações, Tu que conheces a nossa intenção. Visita-nos, sonda cada coração, trate conosco, esvazie-nos de nós mesmos e encha-nos do Senhor, para que nossa vida glorifique o Teu nome. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém.